Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa live podcast do Comer Emocional. Sejam muito bem-vindos, digam pra mim bom dia, me digam se vocês estão me ouvindo bem. Uma manhã chuvosa aqui em Curitiba, friozinho. Bom dia, bom dia. Pessoal, que gostoso estar aqui com vocês para mais um podcast do Comer Emocional. Para quem não sabe, esse podcast também, ele depois é colocado lá no Spotify. Bom dia, Rosana, querida. Um beijo, minha querida. E as pessoas que às vezes gostam de ouvir, né, no Spotify, um podcast, é muito legal porque o podcast ele é mais prático para algumas pessoas, né, preferem esse modelo do que a live que tem aqui, né, a fotinho que tem a Priscila aqui falando. Tem gente que às vezes prefere só, né, ouvir e também tem essa possibilidade, tá? O podcast sempre sobe também lá para o Spotify. Então, se você não sabia, né, agora você já tá sabendo. E nesse podcast, gente, o objetivo é eu responder perguntas, eu ajudar pessoas que têm um comer emocional ou uma compulsão alimentar, né, que procuram a minha ajuda, que sofrem com essas demandas da alimentação, né, e como o sofrimento é profundo quando a gente fala, né, da questão alimentar, pessoas que às vezes sofrem há anos, né, há anos. Eu não, assim, é muito comum eu receber pacientes que têm transtorno alimentar há 20 anos, há 15 anos, né, e às vezes passam uma vida num sofrimento com a comida, né. Então esse canal, especialmente essas lives aqui de terça-feira às 8 e 7 da manhã, são para isso, para a gente conversar sobre temas que podem ajudar você a melhorar do comer emocional, da compulsão alimentar, enfim, essa é a minha missão, né, gente? Eu faço aqui com muito carinho todo esse conteúdo aqui para vocês, porque de verdade é o que me realiza, né? Inclusive ontem foi um dia de eu dar uma alta, né, para uma adolescente que tinha transtorno alimentar, aí foi um tratamento muito lindo, né? Até postei no Stories a mensagem que eu recebi da mãe. E é lindo poder mostrar isso, porque se uma pessoa consegue, o outro consegue também, né? Dá pra dizer assim que o ponto que um chegou, o outro também consegue chegar, né? Inspira outras pessoas, isso é muito importante, né? Isso é muito legal quando a gente fala de transtorno alimentar, porque às vezes o transtorno alimentar deixa as pessoas muito sem esperança, né? Então quando a gente vê assim, nossa, alguém passou pelo tratamento e deu certo e teve alta e se sente melhor hoje, isso é fantástico, né? Como se a vitória de uma autorizasse também a vitória de outra pessoa. Isso é muito legal, é inspirador, né? Então por isso que eu sempre divido e peço para as minhas alunas também dividirem, né, sobre isso aqui com vocês. Bom, e o tema de hoje, gente, foi um tema que eu não tirei da minha cabeça, né? Eu tirei daquela caixinha que eu fiz há um tempo atrás, uma caixinha perguntando quais temas vocês queriam que eu trouxesse para as lives de terça-feira. E esse tema de hoje, né, o pedido foi a depressão e o comer emocional. Só que daí eu resolvi trazer não só a depressão em si, mas todo um espectro de baixa energia, né? Então a gente vai falar hoje de tristeza, a gente vai falar, né, da depressão em si, que é bem diferente da tristeza, eu vou explicar, né, a diferença. Às vezes as pessoas acham que depressão e tristeza é a mesma coisa, uma coisa é bem diferente da outra, né? A gente vai falar um pouquinho de se sentir desanimado no dia a dia, do próprio sentimento de frustração, do sentimento de baixa energia, que muitas pessoas às vezes relatam, né, quando eu faço uma avaliação inicial, ou quando eu recebo pessoas, né, nos meus tratamentos online, eles colocam lá, né, no formulário, eles dizem que eles se sentem desanimados ou sentem baixa energia, né? E eu vou explicar como que isso pode estar super relacionado com o comer emocional
e com a compulsão alimentar também, né? Especialmente a compulsão alimentar. Então, vamos falar disso hoje, né? Queria até saber se alguém sente algum desses sintomas aí, né? Se você está aqui presente nessa live e às vezes se sente desanimada, às vezes se sente sem energia, às vezes se sente triste, né? Se isso acontece com você, coloca aqui no chat para mim, dá um oizinho, né? Eu gosto de conversar com vocês sabem disso, né? Essa live aqui por mim eu ficava só conversando com vocês, né? A gente fala sério, mas eu queria saber quem aqui se identifica com este padrão de baixa energia, né? Com este padrão de desânimo e de tristeza muitas vezes, porque este é um padrão e que afeta muito, muito fortemente o comer emocional. Então, assim, se você tem esses sintomas, coloca aqui no chat pra mim, ó, a Cíntia diz que tem, a Pri também, a Adriana também diz que tem, né? Esses sintomas que muitas vezes podem até estar relacionados a uma depressão, mas podem simplesmente não estar, tá? Porque a depressão, ela é um transtorno mental, né? E que às vezes a pessoa diz que tem depressão, mas ela se sente triste. Ou ela diz que tem depressão, mas ela se sente para baixo, sem energia, né? E isso não é depressão necessariamente, tá? Então, antes até da gente dizer que tem depressão, é legal eu fazer um parênteses aqui e dizer assim, você precisa de um profissional da saúde mental para te dizer se você tem depressão mesmo, tá? Não dá para você sair se dizendo que tem depressão. Até porque depressão e tristeza são coisas bastante diferentes. E quando eu digo isso, pode chocar algumas pessoas podem falar assim, Priscila, como assim, né? Eu sempre achei que fosse a mesma coisa. Mas não, a tristeza, ela é um sentimento que todo mundo tem, né? Todo mundo tem tristeza. Ah, doutora Pri, você tem tristeza também? Sim, todo mundo tem esse sentimento. Esse é um sentimento que está presente em nós por simplesmente sermos seres humanos. Faz parte. A mesma coisa a baixa energia. Claro que se é algo que você tem muito crônico, muito profundo no teu padrão de funcionamento, é algo que eu já vou explicar, mas é algo importante, é algo que a gente tem que cuidar. Mas se a gente está falando de momentos de tristeza, de momentos de desânimo, queria dizer primeiro que isso é absolutamente normal. Quando a gente fala em depressão, a depressão ela é quase um estado de congelamento, né? A depressão às vezes ela tem tristeza, às vezes ela não tem tristeza, ela pode ter inclusive muito mais irritação, né? Disforia do que tristeza. E o que acontece na depressão é que a pessoa tem essa sensação de estar muito congelada, né? Muito densa, muito para dentro, né? E isso afeta, inclusive, o dia a dia delas, o funcionamento. Ó, a Cíntia tá dizendo que ela teve depressão, né? A Bruna também, né? Então, tem pessoas que passaram, né, por um quadro depressivo, tem outras que têm depressão ainda, né? E tratam e manejam. E a depressão tem esse quê de congelamento. Legal? Enquanto a tristeza, ela é um sentimento que vem, um sentimento que vai, ela é um sentimento que pode estar mais forte em algumas pessoas ou menos presente em outras, legal? Mas a tristeza flui, né? A depressão, ela é mais densa, ela é mais congelada, né? Eu gosto de explicar isso com essas palavrinhas porque deixa um pouquinho mais lúdico, né? Ela é um certo congelamento, né? E isso é importante porque esse congelamento às vezes impede a pessoa de funcionar, né? Às vezes a pessoa não consegue enfim, trabalhar, ela não consegue estar em interações sociais, e isso é bem importante. O que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que quando a pessoa tem um estado depressivo, um estado de tristeza, um estado de baixa energia, ela tende a ter alguns movimentos que podem ir na direção da comida, né? Esses dias me perguntaram, até me perguntaram na aula que eu dei no final de semana. Eu dei uma aula para uma turma de especialização do IPCAC que está quase terminando, né? Eu dei uma aula, eu só vou ver eles agora na banca de TCC, né? Foi uma das últimas aulas que eu dei para eles de técnicas corporais. E uma das alunas me perguntou assim, doutora Pri,
por que algumas pessoas, quando têm um estado deprimido, elas não comem? E quando outras pessoas têm um estado deprimido, elas ficam compulsivas ou elas têm um comer emocional, né? Isso é uma pergunta que me fizeram, e é uma pergunta que já me fizeram muitas vezes, né? E tem isso, ó, a Pri tá dizendo que faz 2 anos que tá em tratamento, a Cíntia tá dizendo que só queria dormir, que não conseguia ficar acordada, mas percebam que algumas pessoas, quando estão, né, num estado mais deprimido, elas acabam ficando sem fome, né? Elas não comem, elas não se alimentam, inclusive isso pode ser grave, né? Elas podem perder peso e tal. E outras pessoas, elas ficam compulsivas, né? Elas vão para um comer emocional ou para um comer compulsivo, inclusive, né? Inclusive os estudos, né, querem há muito tempo provar, né, às vezes o que veio primeiro, né, no paciente depressivo. Será que a compulsão alimentar veio primeiro e depois essa pessoa ficou deprimida? Ou ela estava deprimida e depois veio a compulsão alimentar, né? Mas quando eles tentaram, né, entender o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, eles não conseguiram comprovar nenhum nem outro. Ou seja, para algumas pessoas pode ser que esse estado mais de baixa energia, mais deprimido, mais de tristeza, pode gerar um problema alimentar, né? Pode intensificar uma compulsão alimentar, ou pode deixar essa pessoa com comer emocional mais presente. E em outros casos, para outras pessoas, pode ser que ela já tinha o movimento do comer emocional, já tinha a compulsão alimentar, e isso também faz com que ela fique triste, desanimada, para baixo, né? Então, as duas coisas podem acontecer, né? As meninas estão comentando aqui, né? A Cíntia tá falando, não conseguia ficar dentro da minha própria casa, me sentia sufocada. A Adriana tá falando, eu não tenho depressão, mas como mais quando estou ansiosa. Quando estou em uma situação nova para enfrentar, eu como muito, né? A Pri tá falando, eu sinto vontade de doces e coisas fortes. Quanto que o nosso estado emocional, né, meninas, pode afetar a forma com que a gente se alimenta, né? 2 delas aqui, né, das meninas que estão comentando, falaram exatamente isso, né? Quando eu estou diante daquela emoção, ou quando eu estou naquele congelamento, quando eu estou me sentindo sem energia, eu acabo indo na direção da comida. Eu acabo comendo mais, ou eu acabo ficando compulsiva, ou eu vou na direção do doce, né? E isso tudo faz muito sentido se a gente for pensar, porque assim, quando a gente olha para a vida daquela pessoa, às vezes ela realmente tem esse padrão, né? Que é um padrão até de energia dela, uma energia mais baixa, né? Uma energia que tende a se sentir mais triste, mais desanimada. Isso às vezes é importante que ela cuide mesmo, que às vezes ela faça um tratamento, faça uma psicoterapia, né? Só medicação nunca é suficiente, tá, gente? Medicação te ajuda a estar equilibrada quimicamente, mas tem um motivo para você estar desse jeito, né? O nosso estado normal do ser humano, do nosso corpo, do nosso funcionamento psíquico, não é um funcionamento congelado, não é um funcionamento sem energia, não é um funcionamento desanimado, né? Então isso são coisas que atrapalham bastante a vida das pessoas, não só na relação com a comida, mas também na relação com a comida, né? Porque eu até já falei isso numa live há um tempo atrás, acho que no começo do ano eu fiz uma live que eu falei de energia, né? E como as questões mais da depressão, elas têm essa questão da baixa energia, quem aqui se sente sem energia? Não precisa estar deprimido, não. Mas quem aqui se sente sem energia, né? Sem energia, essa sensação assim de se sentir sem energia, essa sensação que não precisa ser depressão, mas o se sentir com energia baixa, né? Sentir que às vezes falta energia para eu completar meu dia, que falta energia para eu fazer as minhas tarefas, falta energia às vezes até para eu dormir, até para eu descansar. Tem gente que reclama assim, até para eu descansar me falta energia, né? E essa falta de energia, gente, que as pessoas sentem, né? Que pode ter a ver com a depressão ou não, ela muitas vezes faz com que a pessoa vá na direção da comida. Especialmente porque comida é energia. Não faz sentido para vocês? Comida é energia, né? Especialmente alimentos que são mais energéticos, né? Ou alimentos que
possuem, né, um potencial energético mais intenso, mais rápido para o nosso corpo. Então, às vezes, só o fato daquela pessoa se sentir sem energia faz com que o corpo dela busque, né, especialmente a cabeça dela, busque alimentos de rápida energia. Quais são os alimentos de rápida energia no nosso corpo? Geralmente doces, carboidratos, né, que são alimentos de rápida energia, né? Ou seja, o corpo, quando a gente consome esses alimentos, são alimentos que eles são energéticos, né? Inclusive, são importantes que a gente tenha esses alimentos na nossa vida, né? Vocês sabem que aqui a gente tem um comer livre e intuitivo, né? Porque são alimentos que dão energia para o nosso corpo. Se a gente tem uma baixa energia e daí a gente fica assim, não, eu não vou comer doce, não vou comer carboidrato, né? Essa pessoa resolve fazer uma dieta, cuidado com o Chuck, hein? Vocês viram ontem que eu postei o Chuck, né? O Chuck chega às vezes prometendo maravilhas, essa dieta aqui, não, é reeducação alimentar, mas se tira alguns alimentos e essa pessoa tem uma energia mais baixa, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que ela vai ter um impulso, seja psíquico, seja até químico, na direção da comida, especialmente essa comida que é energética. O nosso corpo, quando a gente está com a baixa energia, ou quando a gente está muito desnutrido, ele quer alimentos de rápida energia. Então ele vai te dar, né? Ele vai te dar vontade, ele vai te dar impulso de você ir na direção desses alimentos. E daí, às vezes, se você já tem um comer emocional ou uma compulsão alimentar, isso pode ser num nível que fica compulsivo. Faz sentido para vocês? Coloca aqui para mim se faz sentido para vocês, porque essa aqui é um ponto muito importante da live de hoje, né? Se você tem essa sensação, né, da baixa energia, você vai ter uma tendência a ter esse impulso na direção de alimentos mais energéticos, tá? Isso é uma questão do nosso próprio corpo. Se isso está somado a um comer emocional, se você já está emocionalmente mais mexida, se você já tem uma compulsão, se a compulsão já está presente, a dinâmica compulsiva, né, aquele ciclo restritivo compulsivo, se isso já está presente na tua vida, sabe o que vai acabar acontecendo? Você não vai conseguir segurar esse impulso, resistir a esse impulso, porque simplesmente o teu corpo vai te dar assim um impulso muito forte e você vai acabar indo na direção desse alimento. O que te deixa, depois que você ingere esse alimento, ou se você tem se você tem algum movimento de exagero muito grande, pode ser que isso alimente ainda mais como você estava antes, a tristeza, o desânimo, né? Porque daí a pessoa, depois que tem um episódio de exagero, um episódio compulsivo, ela tende a sentir o quê? Ela tende a sentir culpa, ela tende a sentir frustração, ela tende a se sentir, enfim, mais triste ainda, mais desanimada ainda. E isso vira um ciclo também, né? Isso também vira um ciclo. Porque é como se a tristeza, o desânimo, a falta de energia te fizesse ir na direção da comida e ter exageros, e o fato de você ter exageros também gera tristeza, culpa, todos esses sentimentos que são, né, desse espectro aí que a gente está falando hoje, e isso vai se alimentando, vai se retroalimentando. As meninas estão me falando, a Adriana está dizendo que faz sentido, Cíntia disse eu. Doutora, falta de vitamina e ferro também causa esses sintomas? E que é bem diferente quando a gente tem aí uma questão da desnutrição, que pode sim, né? Ou quando a gente tem uma questão emocional, tá? Geralmente a pessoa pode perceber claramente que é emocional, tá? A maior parte das pessoas consegue perceber, mas não custa nada também a gente cuidar, né, do corpinho e dar uma conferida nessa parte mais fisiológica, tá? Acho que é muito, muito, muito legal a gente poder estar sempre olhando para as duas coisas, porque se as duas coisas estiverem acontecendo, Pri, pensa comigo, se as duas coisas estiverem acontecendo, vai ficar mais difícil ainda, né, você resolver a parte emocional, porque você tem uma parte biológica aí, né? Então, na dúvida, olha para as duas coisas. Isso um exame de sangue lá vai te dizer, né? Você vai conseguir responder essa pergunta, isso pode ser ótimo para você. Então, na dúvida, vai verificar sim, tá? Porque se as duas coisas estiverem acontecendo, é mais difícil ainda, Pri, tá? É mais difícil ainda porque o impulso não só vai vir da parte emocional, mas também, às vezes, vem desse lugar. O que não dá pra gente ficar achando é que sempre é biológico, tá? Quando é claramente emocional,
emocional, né? Quando tem a ver com essa emoção, você percebe que o gatilho está sendo uma emoção, aí não tem dúvidas, tá? Com certeza emocional, mas não custa verificar, tá, Pri? A Adriana tá falando que é muito esclarecedor, obrigada, querida. E a gente perceber, né? Perceber o que está sendo o gatilho, né? Será que o gatilho está sendo o fato de eu estar deprimida? Será que o gatilho está sendo a baixa energia, né? Ou será que o gatilho está sendo o meu desânimo, né? Às vezes eu estou num momento de vida que eu não tô me sentindo bem, né? Com a minha vida, com as minhas escolhas, né? Com o meu momento de vida. Ontem eu falei isso no Stories também, né? Tá tudo bem se você não tá num momento de vida que você tá feliz com as coisas que, né, que estão rolando. Tá tudo bem, esse é o momento. Mas quando a gente percebe que isso vem, né, esse desânimo, essa falta de energia, essa falta de vontade de fazer as coisas, às vezes vem do teu momento de vida, né, isso também é muito importante de ser visto, né? Afinal de contas, muito do que eu acredito como um tratamento do comer emocional e da compulsão alimentar passa pelo estilo de vida. E por que passa pelo estilo de vida? Porque também tem a ver com escolhas que você faz em outras áreas da sua vida, né? Se em outras áreas da sua vida você faz escolhas que às vezes não tá legal, você não tá feliz, você tá infeliz com a sua vida, né? Às vezes é preciso que você olhe para isso também, né? Porque nem tudo, às vezes, é só uma emoção, né? Ou só, tudo é ansiedade. Nem tudo é só ansiedade, né? Às vezes tem a ver, sim, com o fato de você estar desanimada com a sua vida, né? Pode ser isso, né? Eu acho que vale essa reflexão. E se for o caso, você precisa fazer alguma coisa, porque esse comer emocional é sintomático, né? Essa compulsão, ela é sintomática, né? Às vezes eu não posso fazer algo imediatamente, mas eu fico presente pro fato de que isso tem a ver com outras escolhas ou o meu momento de vida, né? Isso é importante, super importante. Às vezes as pessoas acabam generalizando, né? Eu tenho um comer emocional e acham que é só um sentimento. A pessoa que tem comer emocional, ela tem gatilhos com vários sentimentos, né? Ela não tem um gatilho só. Inclusive, eu gosto muito de usar a metáfora da cebola, né? Porque às vezes a gente tira, né, aqueles gatilhos emocionais mais óbvios e daí essa pessoa encontra outros. E depois, quando ela tira esses outros, ela encontra outros, né? Ou seja, quase como se a gente tivesse muitos tipos diferentes de gatilhos, muitos tipos diferentes de crenças, e que às vezes a gente vai realmente descascando uma cebola, né? Às vezes aquilo que está mais superficial, aquilo que está mais consciente, a gente consegue nomear e trabalhar e tal, e ajuda já muito, às vezes, na compulsão alimentar, no comer emocional, mas depois tem outras coisinhas, né, mais profundas. E essas coisas mais profundas é super legal que você fique presente para elas, né? Então, quando você percebe, eu desconto na comida porque eu tô me sentindo para baixo, eu tô me sentindo sem energia. Legal, isso é algo que você já acessou, que você já tem hoje consciência sobre isso, né? Já é fantástico, né, gente? Quantas e quantas pessoas chegam para um tratamento comigo e elas nem têm ideia do que está gerando a compulsão alimentar. Elas não têm ideia, né? Ou seja, elas estão muito menos conscientes do que talvez você, que hoje já sabe que tem esse gatilho aqui, né? O gatilho da depressão, ou o gatilho da tristeza, ou o gatilho da falta de energia. Isso já é muito legal, né? Quando você já está presente para alguns dos gatilhos, você já está mais consciente disso e, quem sabe, você possa fazer coisas diferentes a respeito disso. Claro que se você tem, né, uma dificuldade de lidar com esses gatilhos, você não encontra sozinho um recurso, daí você vai precisar de um tratamento, né, gente? Porque muitas pessoas que estão aqui, né, nas minhas lives, elas escutam as coisas que eu falo, elas já começam a aplicar, né? Porque eu ensino técnicas, ensino um monte de coisa aqui. Mas, claro, esse aqui é uma entradinha, né? O prato principal é um tratamento, né? Então, às vezes a pessoa vai precisar, sim, de um tratamento. Mas tem gente que em algum momento vai ser suficiente o que escuta aqui, né? O que aprende aqui. E tá tudo bem também, né? Então, você ficar presente para isso já é muito legal, tá? Já é muito legal. E qual que é o grande ponto, né, da compulsão alimentar quando ela tá relacionada com a depressão, né? Vamos falar da depressão mesmo, tá? O grande ponto aqui é que se você percebe, né, que isso tá fazendo esse ciclo que eu expliquei há pouco, né? Quanto mais eu tenho
né? Quanto mais eu tenho movimentos depressivos, mais eu fico compulsiva. Quanto mais compulsiva, mais triste eu fico, né? Mais culpada eu fico, mais me sentindo desanimada. E você tá neste ciclo, tá, gente? Se isso está acontecendo, é preciso que você perceba que a compulsão alimentar, ela tá sendo muitas vezes até secundária, né? A questão do humor, né? Quando a gente fala de humor, é o humor aqui, humor deprimido, né? O humor desanimado, o humor melancólico, né? Que pode estar aqui presente, né? Nesse espectro. E sim, precisa de olhar, tá? Porque, de alguma forma, o sustentar essa emoção ou lidar melhor com todas essas questões da depressão, né? Da própria tristeza, são muito importantes, tá? E como que a gente vai lidar melhor com o sentimento? Muitas vezes reconhecendo, acolhendo, conseguindo lidar, né? Conseguindo sustentar, né? Conseguindo estar presente com esse sentimento, até conseguindo outros movimentos aí, né? Levando em conta que a depressão é uma coisa muito do congelamento. Então, às vezes a gente vai precisar de ajuda para ter esse movimento aí. Então, quando a gente percebe, né, a nossa energia, quando a gente percebe que isso pode estar, sim, né, deixando a nossa energia mais baixa, deixando a gente mais compulsivo, ou com comer emocional mais forte, né, quando a gente percebe isso tudo, né, muitos de vocês perceberam vários sintomas, né, mas aqui a gente pode falar não só desses, a gente pode falar do cansaço, né? O cansaço é um gatilho para o comer emocional muitas e muitas vezes. As próprias tensões corporais, né? Tem pessoas que têm aí esse humor mais deprimido e elas tendem a ter dores, elas tendem a ter tensões, elas tendem a ter contrações musculares, né? Quando a gente fala das pessoas que não dormem bem, né? As pessoas que têm uma insônia ou que têm um sono muito ruim, né? A qualidade do sono, às vezes a pessoa dorme a quantidade de horas, mas a qualidade do sono dela tá ruim. Tudo isso, gente, vai afetando a energia dessa pessoa, vocês concordam? O cansaço, o estresse, né? Às vezes a pessoa tem já essa baixa energia e daí ela tem uma vida extremamente estressante, né? Olha que difícil que é, às vezes, de se chegar neste equilíbrio. Então, fiquem presentes para a questão, não só da depressão, mas a questão energética e esses sentimentos, né? De desânimo, de tristeza, de cansaço, de falta de energia, porque isso pode sim ser gatilho. E se for gatilho, gente, se vocês reconhecerem isso, vocês precisam lidar com o sentimento, né? Sustentar esse sentimento, encontrar formas de lidar com isso. Então, isso faz, assim, é muito comum eu encontrar pessoas que têm um comer emocional, que têm uma compulsão alimentar e que têm todos esses sintomas que a gente está trazendo aqui, tá? Todos esses sintomas que são muito emocionais e quase todos eles são gatilhos, né, para episódios de exagero, para episódios compulsivos, são gatilhos, né, para tudo isso que às vezes vai deixando a pessoa muito compulsiva, muito sem controle, né, e às vezes ela acha que o problema está no alimento, né, eu acho que essa é uma das grandes sacadas que eu queria que vocês tivessem, né? Às vezes a pessoa fala assim, o problema é o açúcar, o problema é o chocolate, o problema é que eu gosto muito de pão, né? Não, o alimento não é o problema. Se você come de forma emocional, se você tem impulsos por conta dessas emoções, né? Dessas e outras que a gente está falando aqui nesse canal sempre, o problema está na forma com que você lida com as suas emoções e não no alimento, né? Essa é uma grande sacada que ajuda você a estar mais perto de resolver o comer emocional. Você perceber que isso tem a ver com as tuas emoções e não com o alimento. E o que a maior parte das pessoas acaba fazendo? Acaba restringindo os alimentos, acaba entrando numa dieta, acaba trazendo mais fortemente ainda, né, a restrição. E daí isso piora consideravelmente o quadro, né? Especialmente um quadro de compulsão alimentar. A Adriana está dizendo, meu Deus, eu tenho muitas dores, na maioria das vezes no ciático. Minha querida, as dores, né? A psicossomática fala muito das dores, né? Fibromialgia, ciatalgia, cervicalgias, né? As enxaquecas, né? Isso pode ser muito emocional, sim. Fica bastante presente para isso, né? O quanto que a tua dor pode, claro, ser aí uma questão, mas é sempre importante você acompanhar aí com os clínicos, mas também é muito importante você olhar para o lado emocional também, né? Eu tinha uma época que eu atendia muitos pacientes, né? De
de dor crônica, de fibromialgia. Hoje é menos, mas eu atendia muitos pacientes assim. E o mais incrível é que às vezes eles vêm tão desacreditados, né? O paciente de dor crônica é um paciente que às vezes ele vem muito desacreditado que tem uma solução, né? Às vezes ele vem pedindo ajuda muito mais para aprender a lidar com a dor do que para resolver a dor. Mas às vezes a dor é dor emocional, né? Às vezes é emocional. E muitas vezes eu já atendi pessoas que melhoraram da dor crônica quase 100%, alguns 100%, justamente porque trataram o que precisava ser tratado, né? E esse espectro depressivo pode estar muito relacionado a isso também, tá? Fica presente para isso, Adriana. A Tati, NutriTati, está falando, os nossos sentimentos foram tão ignorados que agora as pessoas não sabem mais como nomear e lidar com eles. Minha querida, tô aqui para ajudar nisso, né? Vamos lá, um trabalho de formiguinha, mas a gente chega lá, né? A gente chega lá. Uma das coisas legais, especialmente de quem faz um tratamento, né, comigo, assim, é que elas são convocadas a perceber o que elas sentem o tempo todo. E às vezes só isso já melhora a autopercepção, já faz com que elas estejam mais conectadas com o corpo delas, mais presentes, né? Presentes no momento, né? Com a cabeça menos em outro lugar e mais presentes no momento. Então isso é fantástico, né? Eu digo que o tratamento do comer emocional, o tratamento, né, da compulsão alimentar, pode fazer um bem para a pessoa, não só na área alimentar, mas em todas as áreas da vida dela, né? Por isso que eu digo que eu só acredito num tratamento que envolve estilo de vida, né? Legal, Tati? A Bruna tá falando, tenho dores nos ombros, pescoço, quando tô ansiosa ou nervosa. A Adriana também tá falando que tem enxaqueca. E é isso, meninas, né? Reparem que isso pode estar, né, muito também emocional aí na tua vida, tá? Isso pode ter a ver aí ou com as coisas que você faz, né? Especialmente as dores, ter a ver com estresse, pode ter a ver com a depressão também. Então, é legal vocês ficarem presentes para isso. Hoje a gente falou muito desses sintomas, mas eu acho que a grande mensagem aqui é fiquem presentes para isso, porque quando vocês estão presentes para isso, vocês já estão olhando para o lugar certo e para de olhar para a comida, o alimento que é certo, o alimento que é errado, porque muitas vezes na compulsão alimentar a gente não está falando do alimento, né? A gente está falando de como que você lida com as suas emoções. Legal? Isso é muito importante mesmo. Então, só o fato de vocês estarem aqui percebendo, tendo esses insights assim, já é fantástico ao meu ver, né? A Rosana está dizendo que muda tudo mesmo. Sou outra pessoa, conectada comigo e com a vida. É muito lindo quando eu vejo esses relatos, quando eu vejo vocês falando, né? O quanto que se transformaram, né? E isso tem muito a ver com isso. Eu estar mais conectada comigo e com a vida. Olha que fantástico isso, né? E é isso que, de alguma forma, eu trago para vocês, tanto aqui no canal, quanto nos meus tratamentos, né? Se você percebeu, né, nos stories, eu fiz um stories ontem dizendo que eu vou abrir uma turma da minha mentoria, tá? Não é o método, algumas pessoas às vezes acham que é a mesma coisa, não é o método, a mentoria é um outro tratamento, tá? Um tratamento muito mais completo, muito mais comigo, né? Muito mais íntimo comigo, em que você vai passar 5 semanas comigo, né? 5 semanas de acompanhamento de pertinho comigo. É um tratamento muito, muito especial, né? Se chama uma mentoria da doutora Pri. E se você tiver interesse, né, que você passou por esse vídeo, tem interesse de fazer esse tratamento, né, de ter a minha ajuda aí, né, eu até brinco, eu estendo a mão pra vocês, né, mas vocês têm que estender de volta, né, porque eu não vou sair puxando ninguém. Então, se você tá na hora de você estender a mão também, vem, né, é só você responder a enquetezinha que tá ali, ou manda um direct pra mim que a minha equipe vai falar com você, né, e explicar como é que vai funcionar isso tudo. Tá bom, pessoal? Eu espero muito, muito, muito mesmo que essa live tenha trazido um pouco mais de informação, um pouco mais de contorno, né? Um pouco de esclarecimento aí para vocês. E vocês não estão sozinhos, né? Nesse canal a gente é uma certa comunidade e a gente pode crescer e trocar, né? E ficar melhor, ter uma vida livre, né? Uma vida leve com a alimentação. É fantástico. A Rosana tá contratada, tá fazendo aqui, né? Tá ajudando a gente a fazer a propaganda do tratamento. Obrigada, Rô. Um beijo. Então, gente, era isso.
que eu queria trazer para vocês. Eu vejo vocês na próxima live, na terça-feira, às 8 e 7 da manhã, com mais um tema super legal. Se você tem temas para me sugerir sobre próximas lives, manda um direct para mim. Eu sempre vejo todos os directs, tá bom, pessoal? Um beijinho grande, um bom dia para vocês, uma boa semana e até a próxima live. Tchau, tchau!